Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, esse é o vídeo de quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Nós vamos fazer resoluções de questões de história. Meu enfoque nesse vídeo são dois, na verdade, enfoques, tá? A revolta da Armada. Então, eu peguei algumas questões sobre a revolta da Armada para a gente discutir o governo Floriano Peixoto, tá? Porque o governo Floriano Peixoto e o Floriano Peixoto, né, é um personagem fundamental e o único personagem histórico do triste fim de Policarpo Quaresma. Então, como eu sempre falei para vocês, a prova da UERJ, né, o vestibular da UERJ, é um vestibular de muita intertextualidade. E as provas, né, elas se comunicam, marcando também uma outra característica do vestibular da UERJ, que é a interdisciplinaridade. Então, por exemplo, eu já falei para vocês que no ano que a UERJ cobrou Gota d'Água, do Chico Buarque e do Paulo Pontes, né, que foi o vestibular de 2019, ela, na sua prova de história, né, ela cobrou o Gota d'Água na prova de literatura, e na prova de história ela cobrou uma questão sobre ditadura militar, que abordava justamente, né, o livro Gota d'Água. Então, se cair alguma questão na prova de história, né, cobrando o governo Floriano Peixoto, o personagem de Floriano Peixoto, tá, nós temos que estar sabendo o que está acontecendo nesse governo. Beleza? Eu peguei, gente, questões aqui na internet bem simples, tá? Questões ali do Brasil Escola, lá do UOL, né? Mas são questões muito interessantes para a gente contextualizar, para a gente saber quem foi Floriano Peixoto, qual a importância dele, para a gente se perguntar aqui se o Lima Barreto ele faz uma boa leitura sobre Floriano Peixoto, se não, né? Ou podemos fazer também críticas aqui à leitura, tá? Então vamos ver aqui, vamos ver como que a gente vai tratar essa questão. Só para chamar a atenção aqui de vocês, o Floriano Peixoto ele foi o segundo o segundo presidente republicano do Brasil, e ele é o segundo governo do que a gente vem a chamar de República das Espadas. Só para contextualizar vocês, tá? Quando a República é proclamada no Brasil, em 1889, com a expulsão da família real, né, existia todo um cenário de discussão sobre o que seria a nossa república, quem comandaria a nossa república. Você tem ali projetos, né, republicanos que são federalistas, que imaginam, né, uma república brasileira lá Estados Unidos. Inclusive, né, gente, tinha até uma bandeira do Brasil, que era uma proposta de bandeira do Brasil para a república, né, que seria uma bandeira exatamente como a dos Estados Unidos, só que em vez de vermelho e azul, né, e branca, seria verde e amarelo, tá? Então, seria igualzinho, com aquelas estrelinhas, aquelas listras, né, e tudo mais, tá? Existiam, por exemplo, também projetos de um republicanismo mais positivista e autoritário, que, por exemplo, o representante desse republicanismo, né, positivista autoritário é o próprio Floriano Peixoto, né? Existia um grupo de militares, lembrando a vocês, né, gente, a república ela é instaurada como um golpe militar, tá? Em 1889, com a expulsão do imperador e da família real, né, é proclamada a República. Os militares foram importantes nesse processo de passagem de golpe, né, e passagem do Império para a República. Então existia um grupo de militares que defendiam uma república autoritária governada por um militar. Tá? Esses projetos sempre vão existir na história republicana do Brasil, né? Volta e meia nós temos ali projetos que clamam por uma intervenção militar, por um golpe, ou pelo AI-5, né? Pelo fechamento do Congresso, né? Por censura, ou seja, por uma postura firme, né, do Poder Executivo. Tá? Então vamos lá, vamos ver aqui as questões que eu trouxe para vocês. Então a questão 1 diz assim: Floriano Peixoto foi presidente do Brasil de novembro de 1891 a novembro de 1894. Teve um governo marcado pelo autoritarismo, tá vendo? E pela postura centralizadora. Fez transição do poder para o civil Prudente de Moraes a contragosto, tá? Então ele entrega o poder
ao Prudente de Moraes, a conta gosto, e ficou conhecido na história brasileira por combater duas grandes revoltas que aconteceram no país. Estamos falando dos seguintes movimentos. Um deles vocês já sabem, que é um movimento que passa aqui, que o próprio Policarpo Quaresma passa no final do livro, que é a Revolta da Armada, tá? Então, ó, por eliminação, a gente tem aqui C tem Revolta da Armada e D tem Revolta da Armada. Beleza? Bom, aí a D tem assim, Revolta da Vacina. Lembra que eu já expliquei para vocês? No vídeo dessa semana, de terça-feira, eu falei sobre a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina, ela acontece no Brasil em 1904, né? Ou seja, quase 10 anos depois, ó, do Floriano Peixoto ter saído do poder. Então não tem como ele ter enfrentado a Revolta da Vacina, né? Saindo, né, do poder 10 anos antes, tá? Então a outra revolta que ele enfrenta é a Revolução Federalista. Então aqui nós temos a letra C nessa questão, tá? O que foi essa revolução? O que foi a Revolta da Armada? O que foi a Revolução Federalista? Na live que eu falei, né, da última parte do livro, das decepções de Policarpo Quaresma com o militarismo, né, com até uma certa ingenuidade, né, e uma maneira leiga, né, dele lidar com a guerra, com aquela questão toda, né, do Floriano ter sempre mandado matar seus inimigos, inclusive os revoltosos da Armada, né, o que coloca Policarpo Quaresma contra, né, o Floriano Peixoto, aqui na obra ficcional, tá? Então, de fato, aqui na obra ficcional nós temos um Floriano Peixoto autoritário, ditador, que não respeita as regras democráticas, nem, apesar de que não existia, tá, à época, a ideia de direitos humanos. Tá? Não existia à época essa noção de direitos humanos. Tá? E a Revolução Federalista foi uma revolução que aconteceu no Rio Grande do Sul entre os federalistas que queriam dar, né, mais apoio, mais poder, perdão, aos estados contra, né, o próprio Floriano Peixoto, né, o castilho, né, o castilismo. Né? Ali no Rio Grande do Sul você tinha, né, os castilistas de um lado, que eram autoritários, como o Floriano Peixoto, versus, né, os federalistas. E quase que os federalistas venceram, né, essa revolução, né, federalista no Rio Grande do Sul, tá? O que provocaria provavelmente a separação do Rio Grande do Sul, né, do território nacional. Né? Seria um outro país como é o Uruguai, né, depois da revolta da Ciplatina, né, no século XIX, tá? Durante o governo de Dom Pedro I. Beleza, gente? Então, é uma característica do Floriano Peixoto, como a gente está vendo aqui nessa questão, ser um presidente autoritário, né, do tipo positivista, e que vai agir contra essas revoltas de uma maneira bem forte, tá? Então vamos lá. Questão 2. Em janeiro de 1892, os membros da Câmara dos Deputados e do Senado oficializaram um documento que suspendia o trabalho das duas casas. Ou seja, gente, a própria Câmara dos Deputados, o próprio Congresso suspende o trabalho da casa. Mas qual era o objetivo disso? O objetivo disso era dar mais poder para o Floriano Peixoto. Né? Só que é um congresso meio suicida, né, nesse caso. Né? Se bem que a gente tem congressistas no Brasil, como o que foi preso agora, né, durante o Carnaval, esse policial youtuber, né, Daniel Silveira, que ele é um congressista eleito pelo voto democraticamente dentro de um regime republicano democrático, e ele queria o fechamento do Congresso, cujo ele mesmo é, né, deputado. Né? São as coisas estranhas. Né? Estranhas não, né, gente? São projetos de poder. Né? Esse acontecimento representava o quê? Né? A defesa para a implantação de uma república autoritária? Pode ser, né? A manifestação contra a renúncia de Deodoro da Fonseca? Não, a gente está no regime do Floriano. Deodoro já tinha renunciado muito antes. Denúncia dos congressistas contra a posse ilegal de Floriano Peixoto? Não. Insatisfação do legislativo com o governo? Todas as alternativas anteriores? Não. Então a resposta é a defesa para a implantação de um regime autoritário, no qual, né, o próprio Floriano Peixoto, né, teria uma concentração de poder. Né? É estranho, né, porque o Congresso mesmo é que decide dar mais poder para o Floriano Peixoto. Normalmente é o contrário, né? O próprio Poder Executivo durante uma ditadura que manda fechar o Congresso. Né? Questão 3 aqui. A Revolta da Armada, que aconteceu durante o governo Floriano Peixoto, foi a segunda revolta organizada pela Marinha, instituição com muitos monarquistas, que se tornou
abertamente anti-florianista, ou seja, anti-Floriano Peixoto. Né? Floriano Peixoto aproveitou-se desse acontecimento para aliar-se aos federalistas do Sul. Não, os federalistas do Sul, como eu expliquei ainda há pouco, eles são contrários ao Floriano Peixoto. Né? Ampliar sua política de austeridade iniciada por conta do encilhamento? Não. Tá? Reabrir o legislativo para obter verbas importantes? Também não. Ampliar medidas centralizadoras? Exatamente. Né? Ampliar medidas centralizadoras que dessem cada vez mais poder ao Floriano Peixoto. Então a gente está vendo aqui que o Floriano Peixoto era um ditador. Como também o Policarpo Quaresma, ele chega a essa conclusão no final, através do autor, né, onisciente do próprio Lima Barreto. Tá? Vamos lá. Questão 4. A Revolução Federalista foi uma das guerras civis mais violentas da história do Brasil. Tá? Então essa foi aquela segunda revolução que o Floriano Peixoto enfrentou. E colocou caixilhistas, tá vendo? Apoiados por Floriano Peixoto, e federalistas lutando entre si durante anos, pelo poder do Rio Grande do Sul. Floriano, temendo que os federalistas pudessem colocá-lo em risco, aliou-se aos caixilhistas e enviou tropa para auxiliá-los. O avanço dos federalistas quase derrubou o Floriano, tá vendo? Mas aos poucos as tropas do governo derrubaram. A cidade que atualmente é Florianópolis, aí, que leva o nome de Floriano Peixoto, né? Florianópolis, policidade, cidade de Floriano, né? Tinha sido conquistada pelos federalistas. Depois foi libertada pelas tropas do governo e rebatizada. O nome Florianópolis deu-se como homenagem a Floriano Peixoto. Qual era o antigo nome dessa cidade? O antigo nome da ilha de Santa Catarina, né? Ou a Ilha da Magia, né? Como também é conhecido Florianópolis, era a Ilha do Desterro. Tá? A Ilha do Desterro. Tá? Se acredita, né? Ainda tem a Ilha de Santa Catarina, ou Ilha do Desterro, ela foi colonizada pelos açorianos portugueses. Né? Os açorianos, os povos que vivem nos Açores, nessas ilhas atlânticas ali de Portugal. Né? E esses portugueses açorianos, eles acreditam, né, em bruxaria, nessas coisas todas, né? É uma tradição muito forte, a tradição da bruxaria, né? Na Ilha da Magia ou Florianópolis. Correto, gente? Tá aí, tudo bem? Tudo certo. Vamos lá? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos fazer aqui uma questão ontem na nossa live sobre século XVIII, certo? Nós falamos sobre as inconfidências mineira e baiana. Como que a UERJ costuma cobrar isso na prova, ou se ela cobra? Gente, cobra sim. Por quê? Como nós vimos na live, as inconfidências baiana e mineira, separadas ali por 9 anos, a Inconfidência Mineira de 1789, inspirada na Revolução Francesa e na Revolução também haitiana e na independência dos Estados Unidos, que foram os temas das nossas lives, né, de ontem. E a Inconfidência Baiana, também inspiradas nos movimentos iluministas, tá? Elas têm inspirações parecidas, modelos parecidos, são modelos federalistas, né, de separação. Os revoltosos pretendiam separar, né, de Portugal, e do Brasil também, Minas Gerais e a Bahia, mas elas têm uma configuração social totalmente diferente. A Inconfidência Mineira, ela foi capitaneada, não é isso? Por grandes homens da elite mineira, da elite, né, que está extraindo ouro, que enriqueceu durante gerações ali, durante o século XVIII, com a mineração. Já a Inconfidência Baiana, ela tem uma característica mais popular, né, uma inconfidência liderada por freis, né, que estão no baixo clero, né, lá embaixo, né, no clero mais baixo, tá? E tem participações populares. Logo, os interesses dessas inconfidências vão ser diferentes, por conta dessas configurações sociais diferentes. Né? Então é muito importante que vocês saibam quais são essas diferenças. Então vamos aqui a essa questão aqui. Eu trouxe uma questão até discursiva. Eu sei que esse ano a UERJ não vai ter questões discursivas, mas eu trouxe para vocês uma questão de 2015 da UERJ, discursiva, que pedia justamente, né, essa comparação entre as inconfidências baiana e mineira. Tá? Então vamos ver aqui como é que essas questões estão montadas. Então diz assim: no Brasil, em finais do século XVIII, o descontentamento com o poder metropolitano, com Portugal, né, deu origem a rebeliões que questionavam o domínio político português. Dentre essas rebeliões,
Destacam-se a Inconfidência Mineira de 1789 e a Conjuração Baiana de 1798. Lema da Inconfidência Mineira, né? O triângulo, que é um dos símbolos, né, do iluminismo, né, que representa a liberdade, igualdade e fraternidade, né? É o triângulo que também é um símbolo Illuminati, né, dos Illuminatis e dos maçons, né, que são importantes nesse processo iluminista. Tá? E os termos libertas, que será também. Tá? Aviso ao povo baiense. Então, aqui nós temos um símbolo da Inconfidência Mineira e aqui nós temos uma espécie de proclamação ali ao povo baiano referente, né, à Inconfidência Mineira. Ó vós, povo que nasceste para ser livres e para gozar dos bons feitos da liberdade. Ó vós, povos, que viveis flagelados, com pleno poder do indigno coroado, né, do rei, indignamente coroado. Esse mesmo rei que vós criastes. Esse mesmo rei tirano é quem se firma no trono para vos vexar, para vos roubar e para vos maltratar. Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição. Sim, para vós ressuscitardes do abismo da escravidão, para levantardes a sagrada bandeira da liberdade. As nações do mundo, todas têm seus olhos fixos na França. A liberdade é agradável para todos. Então, a inspiração para a Revolução, né? Para a Inconfidência Baiana ali, né? É a própria Revolução Francesa. Ó. O dia da nossa revolução, da nossa liberdade e da nossa felicidade está para chegar. Animai-vos que sereis felizes. É trecho do panfleto revolucionário afixado nas ruas de Salvador, na manhã de 12 de agosto de 1798. Tá? Aponte duas diferenças, ó, como a questão é bem simples, né, e direta. Aponte duas diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Primeira diferença é a composição social. A Inconfidência Mineira é liderada por uma elite, né, ligada ao setor áureo, né, à produção do ouro, né, e a Conjuração Baiana ela tem uma configuração social mais popular. Tá? Outra diferença. Justamente por essa composição social diferente, né, a Conjuração Baiana ela vai pedir o fim da escravidão. Né? Ela é composta por elementos, né, negros, elementos mestiços, né? Então ela vai pedir o fim da escravidão. A Inconfidência Mineira não luta pelo fim da escravidão. Tá? Então essas são duas diferenças fundamentais. Cite também dois movimentos políticos ou filosóficos que influenciaram essas insurreições. A própria Revolução Francesa, né, que aparece aqui, ó, de olhos fixos na França, e podemos citar aí também a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, o processo de independência dos Estados Unidos, que nós vimos na live de ontem, e podemos citar também o movimento iluminista. Tá bom, gente? Então, bom, deem o like aqui no vídeo para que o YouTube perceba, né, que vocês estão gostando do conteúdo, divulguem o canal, né? É muito bom que as pessoas se preparem com qualidade, né? E a gente tem feito um trabalho de muita qualidade. Talvez, né, o canal nunca tenha tido tanto tempo em tempo usado de uma maneira qualitativa para que a gente possa preparar vocês para o vestibular da UERJ lá no dia 2 de maio de 2021. Um grande beijo, fiquem com Deus, uma excelente semana. E amanhã, sexta-feira, teremos a nossa live agora sobre a construção da redação da UERJ. Tá? Não vamos mais discutir, amanhã pelo menos, tá? Temas que estão no livro 1984. Nós vamos ver como que nós vamos escrever uma redação. Tá? E vou trazer uma proposta de redação também. Grande abraço, professor André.